Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos aqui para bendizer aquele que é digno. E eu convido você nesta noite, junto com a sua família, para tomar parte conosco nesta celebração. Deus nos deu mais uma semana com vida e nós vamos agradecer a Ele, porque Ele merece sim a nossa gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, né? E a gratidão não é apenas no momento de euforia, no momento de alegria absoluta ou de grande contentamento, mas a alegria, a gratidão a Deus é um sinal de fé, de dependência, de reconhecimento de que Ele está conosco e haja o que houver, Ele permanece conosco e nos garante vitória. Sendo assim, eu peço licença para acessar assim a sua casa, enfim, o espaço onde você está, aonde quer que chegue a nossa voz, onde quer que chegue a mensagem do Evangelho que está sendo compartilhada neste momento. Eu peço a você que pegue a sua Bíblia, se possível, tá? Convide quem está perto de você e juntos vamos adorar aquele que é digno, que é merecedor, de fato, da nossa adoração. Deus eterno, convidamos a Ti para ser o centro e pedimos ao Senhor que conduza. Que o Senhor fale ao nosso coração esta noite. Que o Senhor libere, Pai, uma porção especial. Abre os céus, Deus, e ouve a nossa oração. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Libera paz, libera cura, libera socorro, Pai, neste momento. Onde quer que esteja, Pai, a ouvir esta mensagem, a tomar parte conosco deste culto. Que o Teu Espírito Santo, Pai, age de forma sobrenatural. Que a Tua misericórdia e compaixão, que o Teu consolo, a Tua força, Senhor, a Tua presença seja real onde quer que chegue a nossa voz, em nome de Jesus Cristo. Dirige, recebe esse culto, seja o centro, pois Tu és a razão do nosso viver, da nossa adoração, em nome de Jesus. Após da graça, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir. De novo, palavra do Senhor. Vivemos tempos difíceis, vivemos não apenas uma pandemia, mas vivemos também um cenário bastante crítico na economia, na política do nosso país. Vivemos como povo de Deus, como comunidade dos discípulos de Jesus, a dificuldade, a limitação, em virtude de não poder estar juntos, congregando no templo, enfim, no espaço comunitário. E então resta a nós recorrermos à tecnologia mais uma vez, resta a nós olhar para a cruz vazia, olhar para o Cristo que não desistiu de nós e dizer assim: olha, o meu Redentor vive. Ele foi até as últimas consequências. E a palavra para nós é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A palavra é justamente como diz João 13, que ele amou os seus, Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Essa é a inspiração, esse é o modelo, esse é o padrão para a vida do cristão. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para a cruz vazia, para o Cristo que é o amor encarnado, que não decepciona, que não decepcionou e não decepcionará. Portanto, nós vamos clamar a Deus pelas autoridades, clamar a Deus para que tenha misericórdia do nosso país, clamar a Deus para que tenha misericórdia das nossas famílias, clamar a Deus para que tenha misericórdia, então, das nossas igrejas, das nossas cidades. Clamar a Deus. A palavra de ordem é clamar. Orar ao Deus eterno.
E eu convido você neste momento a se unir a mim. Eu não sei como está o teu coração. Se está eufórico, claro, com todo respeito, não é tempo de euforia. Se está triste, angustiado, eu quero dizer para você que o Senhor é quem te guarda. E Ele então nos trouxe até aqui, poderoso é Deus, para fazer infinitamente mais. Para nos conduzir em triunfo, mesmo pelo vale da sombra da morte. Eu sei, tenho acompanhado pelos os meios de comunicação, também por contatos, pessoas próximas, informações de conhecidos, de pessoas que os nossos amigos conhecem, quando não é a gente mesmo que conhece pessoas acometidas pelo coronavírus. Não apenas isso, o pior é internado ou até mesmo, que é o mais trágico, a morte. Então vivemos um momento que a solidariedade, o amor, a compaixão, a misericórdia, ela precisa de fato, mais do que nunca, ser a base como alicerce da existência humana. E quando eu digo isso, eu estou extrapolando com esta fala a comunidade dos discípulos de Jesus. Eu estou falando, independente de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, independente da sua opção religiosa, porque eu sei que neste momento eu falo não apenas para a IPI Feira de Santana e os seus campos na região, Serrinha, Capela do Alto Alegre, mas eu falo para cristãos, eu falo para pessoas de diferentes religiões, quem quer que deseja ouvir, que queira parar para receber essa oração, para ouvir essa palavra, enfim, onde se fizer ouvir a minha voz. Portanto, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aí com você. E Ele conhece o teu coração e a tua mente. Eu quero orar por você. Eu quero orar então pela tua família. Eu quero orar pela tua saúde. Eu quero orar pela tua fé. Porque é fundamental num tempo desse, em tempo de crise, muito mais ainda, fé, esperança e amor. Feche teus olhos. Deus eterno, nós chegamos, ó Pai, aqui mais uma vez, para dizer que nós somos dependentes do Senhor e precisamos da Tua presença diariamente. Vem trazer paz no nosso coração. Vem repreender a angústia na alma. Vem repreender o medo, o desespero da alma. Vem repreender a enfermidade, Deus, essa peste chamada, Pai, Covid-19. Essa doença. Vem repreender, Senhor Deus, também outras doenças que não tiraram férias, mas que continuam a assolar a terra, continuam a assolar o nosso país, a nossa Bahia, a nossa cidade. Vem, Deus, agora visitar as famílias que estão preocupadas, porque membros da sua casa, da sua família foram acometidas, foram então infectadas por esse vírus. Deus, foi então atingida por essa pandemia Covid-19. Vem, Deus, visitar essa família, vem repreender esta enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora toda enfermidade. Em nome de Jesus, pega todo o teu sofrer, sequelas, sintomas, toda dor, tudo aquilo que não vem de Deus, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, também colocamos em tuas mãos os médicos, médicas, toda a equipe médica, homens e mulheres que estão na frente de batalha, a equipe de enfermagem, o pessoal da administração, maqueiros, serviços gerais, motoristas, vigilantes, enfim, todos e todas que estão envolvidos de forma direta ou indireta no combate, no enfrentamento a essa pandemia, bem como outras enfermidades. Pedimos, Pai, a tua proteção. Pedimos àqueles que se arriscam, como diz Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, que possam receber a tua paz nesta noite. Diz a palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Pai, libera socorro, libera consolo, libera cura. Libera, Senhor, também sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que possam descobrir a vacina. Libera a unção de sabedoria. Deus, libera, Pai, ciência. Libera, Senhor, sim, conhecimento. Libera, Senhor, neste momento, Pai, a tua unção. Age, Pai, como tu quiseres. Se tu queres agir de forma sobrenatural,
Tu podes e tens poder e cremos e clamamos. Se tu queres usar, ó Pai, os cientistas, Deus, e assim, através da medicina também, Senhor, que assim faça. O que nós queremos, Pai, é o teu mover, é o teu agir em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Há um canto que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, orar e me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, orar e me buscar. Cremos em Ti, Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu creio, Senhor. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Certo de que Deus não mudou, Ele continuou o mesmo. Nós vamos nesse momento continuar a bendizer esse Deus, a clamar ao Senhor. Esta noite nós vamos dedicar de uma forma especial a oração. Nós vamos estar orando pela sua família. Nós vamos estar orando então pelos seus negócios. Nós vamos estar orando pela sua saúde. Nós vamos estar orando neste momento pela tua alma, pelo teu coração, pelos teus filhos, filhas, o esposo e a esposa. Nós vamos orar, clamar ao Senhor, porque Deus não mudou. Deus não perdeu o controle da situação. Deus está vivo. Então somente a palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. Aquele que busca, esse encontra. E aquele que bate, abre-se-vos-á. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Deus é tremendo. Eu quero convidar você também a continuar firme na fé. Muitas vezes o vento sopra contrário. Muitas vezes nós somos alvos dos problemas, das situações que a vida impõe a nós. A diferença está justamente em quem você crê. Como diz a palavra, uns confiam em carros, cavalos, seus bens, sua força, sua inteligência, sua capacidade e articulação para resolver as coisas. Mas outros confiam no Todo-Poderoso.
mesmo tendo sua inteligência, recursos, relacionamentos, mas sabe que o Todo-Poderoso, Ele vive. E que a sua vida está nas mãos de Deus. De que por mais que corramos atrás para resolver as nossas questões, as nossas demandas, em busca de suprir as nossas necessidades, não existe nada melhor do que lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de nós. Deus sabe até onde nós suportamos. É Ele que tem nas mãos a vida e a morte. Devemos então clamar aquele que pode mover o impossível, porque não há nada impossível para Deus. Nós vivemos de fé e pela fé, como povo de Deus. E nós vamos neste momento consagrar ao nosso Deus dízimos e ofertas. A igreja na terra, ela continua em marcha e ela tem compromissos. Mas ao mesmo tempo, quando você honra ao Senhor, é porque Deus já te abençoa. Uma outra coisa é quando você então devolve um pouco do muito, você oferta, dizima ao Senhor com coração generoso, com coração de gratidão a Deus. Você reconhece que a tua vida é um sopro. Você reconhece que é como uma chuva de verão, que você é peregrino do divino, que você é um administrador dos recursos de Papai do Céu, de que você foi chamado para ser uma bênção na terra. Ser tu uma bênção, seja você uma bênção. E nós somos chamados para servir. Portanto, o maior prazer, a maior alegria é ser uma bênção na vida do outro. E a igreja, então, ela tem compromisso, sim, com a missão, com a manutenção da obra, com os seus obreiros, enfim. O justo vive pela fé. E nós vamos consagrar nesse momento a tua oferta, o teu dízimo. Você que deseja contribuir com a obra de Deus, para que esse evangelho continue chegando a mais distante e ao mesmo tempo nas proximidades e chegue tantas outras pessoas, que a obra continue, que a obra avance. Eu quero ser parceiro de Deus nesta obra missionária. Nós vamos estar orando. E eu convido você, seja da IPI, a presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Independente de Feira de Santana, seja então da IPI, nosso campo missionário ali em Serrinha, seja da nossa congregação, nosso campo ali em Capela do Alto Alegre, enfim, seja você já membro, novo decidido ou não, mas que deseja tomar parte conosco, quer ser parceiro dessa obra, se sente livre, à vontade, para com generosidade contribuir com a obra de Deus. Pastor, eu também quero contribuir. Você poderá procurar a nossa liderança, a nossa tesouraria, uma das nossas presbíteras. Ou se tiver alguma dificuldade de fazer contato conosco, comigo, eu vou estar orientando como você pode assim fazer chegar a sua contribuição para a obra do Senhor. Nós vamos orar. Por outro lado, você que escuta e não está familiarizado, não está acostumado, não compreende ainda a importância ou até mesmo o porquê disso como povo de Deus, diz vai ofertar, fique em paz. Mas se você entende que é um ato de gratidão, um ato de fé e de compreensão, porque o culto é racional, e assim tem paz no coração e voluntariamente quer contribuir, você então pode sim. Vamos orar ao Senhor. Deus, em tempo de crise, onde sabemos que muitas pessoas acabam tendo, ó Deus, redução nos seus ganhos, outros até mesmo perdem o emprego, outros são acometidos, ó Deus, por esta enfermidade, ó Deus, enfim, existe um cenário, Pai, que não é nada fácil. Mas Deus, nós como teu povo, nós confiamos em Ti. Como diz a palavra, Deus é o nosso refúgio, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora, Deus, visita a despensa do teu povo. Ao desempregado, abre portas de emprego. A Deus, move, Deus, as águas. Que haja, Senhor Deus, a cada momento, Senhor Deus, o reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Recebe o nosso dízimo, a nossa oferta, ó Deus, com um ato de gratidão a Ti. Um ato, ó Deus, de devolver um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. De cooperar com o avanço da Tua obra na terra. Recebe no céu esse ato na terra, ó Deus, de cooperação com o avanço do Evangelho, com a Tua igreja aqui na terra. E visita a despensa do Teu povo, a mesa,
os negócios, a saúde física, espiritual e emocional, enfim. Visita o teu povo, todos aqueles e aquelas, homens e mulheres, que se dispõem também a somar, a contribuir de forma livre, racional, generosa, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, no versículo 17. Eu disse que nós vamos destacar hoje mais a oração, vamos clamar, nós vemos um tempo que precisamos juntos. Eu convido você a se unir a mim, independente da placa de igreja, independente se é membro da IPI, do Brasil ou não, mas eu quero dizer que o Evangelho de Cristo não tem fronteira, não tem barreira. Cristo não é uma religião, Cristo é uma pessoa e Ele trouxe para nós não uma religião, um estilo de vida. Por isso que você é convidado a seguir a Cristo, a juntar-se a nós e a pregar o Evangelho simples, o Evangelho raiz, puro, e a clamar, sem barreiras, a Deus no nome de Jesus. Daniel 1, versículo 17 diz assim: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Deus, queremos ouvir tua voz nesta noite. Fala conosco de uma forma poderosa, de uma forma pessoal e comunitária. Fala, Senhor, com todos que ouvem, que param neste momento para receber esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra diz que Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Isso Daniel capítulo 1, versículo 17. De repente vem na sua mente aí, claro, aquela pergunta: mas quem são esses 4 jovens? Está no versículo 6 do capítulo 1, quem são eles? Entre os que foram escolhidos pelo rei da Babilônia estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Então, no versículo 6 está a resposta. Quem foram esses jovens escolhidos pelo rei da Babilônia? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A palavra desta noite é uma palavra que tem a ver com a oração, que tem a ver com o conhecimento que liberta, que tem a ver com a importância de um conhecimento da palavra de Deus. Um conhecimento acerca de que Deus não está preso a uma moldura humana. Nós vemos um tempo de pandemia, onde uma peste, onde um vírus, então, assola a terra. O povo de Deus é conhecido biblicamente como um povo de fé. Um povo que caminha pela fé. Um povo como na relação do próprio Moisés, devemos assim nos inspirar, em Hebreus 11, 27, ver como quem vê o invisível. No outro texto bíblico diz que para o homem carnal, a cruz, o Cristo, o Evangelho, as coisas do reino, as coisas espirituais são loucuras, é loucura. Mas para o homem espiritual, isso é discernido de forma espiritual. Ele compreende, porque ele sabe que vem de Deus, o Evangelho vem de Deus, o Evangelho é a boa notícia, a salvação que vem de Deus, o Evangelho é Cristo, a palavra encarnada. E trazendo aqui para o Antigo Testamento, eu quero falar um pouquinho sobre a importância de entendermos que o conhecimento e a ciência, e principalmente o conhecimento científico, não é adversário da palavra de Deus. Porque é Deus quem dá o dom da ciência ao homem. Porque é Deus então quem dá sabedoria ao homem. Deus então, quando fez o ser humano, Ele o fez conforme a sua imagem e semelhança e dotou ele com a virtude, a razão. E é através da razão que ele então se apropria, pelos seus estudos e pesquisas, do conhecimento. E o conhecimento é a ação então de conhecer, de então investigar, de descobrir. A ciência
é a ação justamente de dominar o conhecimento, de experimentar esse conhecimento, de demonstrar empiricamente. E assim o ser humano evolui com descobertas, no caso da saúde, de vacinas. Através então de pesquisa, de observação, de análise, então descobre como prevenir, como se cuidar melhor diante de uma pandemia, como evitar o pior. A palavra de Deus, ela desperta em nós fé, mas não é uma fé cega. Em Romanos 12, diz que devemos apresentar a Deus um culto racional. E esse culto racional significa você saber a quem você adora, por que você adora. Há um outro texto bíblico que fala que devemos saber, então, explicar a razão da nossa esperança. Mas para que eu possa explicar a alguém em que eu creio, em quem, que é uma pessoa, Jesus Cristo, eu preciso ter conhecimento dessa pessoa e de forma lógica, racional, conversar com essa pessoa. A ciência, ela então é um dom de Deus. É resultado do conhecimento que Deus então possibilitou, deu essa inteligência, essa capacidade, a razão ao ser humano. Sendo assim, nós precisamos entender que a oração da fé, ela é poderosa, a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. Mas que isso não anula a necessidade, se assim precisarmos, de recorrermos aos médicos. A medicina não é pecado. Não cabe mais, em pleno século XXI, colocar a fé contra a ciência no sentido de antagonismo, no sentido então de oposição, como se o fato de buscar um médico fosse anular a fé. Eu preciso entender de que não cabe mais jogar essa culpa na vida dos fiéis, na vida dos cristãos, na vida de homens e mulheres que servem o Senhor. É preciso então libertação, é preciso entender que o Cristo, Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra, o Verbo que se fez carne. É Deus que veio e assumiu a forma humana. Porém, eu preciso entender que Deus, quando criou, antes de vir ao mundo, e o ser humano em sua perfeição, quando Ele criou, Ele dotou de razão. O pecado comprometeu, sim, a raça humana, e estamos então inclinados para o pecado, e sem Jesus condenados à morte eterna e a viver eternamente longe de Deus. Mas uma coisa não podemos negar, que toda a ciência, toda a sabedoria, a própria inteligência, tudo isso vem de Deus, que dotou o ser humano, que deu ao ser humano. E para que possamos tirar o melhor disso para a vida humana e para a própria mordomia da natureza, administração dos recursos naturais, de forma equilibrada, saudável, pensando no outro, nas próximas gerações, pensando no próximo também. É importante a gente lembrar o seguinte, que aqui a Bíblia diz que esses 4 jovens, Deus deu aos 4 jovens conhecimento profundo dos escritos e da ciência da Babilônia. Se conhecimento científico fosse um pecado abominável a Deus, Deus não teria dado a inteligência, a razão ao ser humano, nem tampouco os seus servos teriam contribuído para o desenvolvimento da ciência global e mundial. Pelo contrário, o conhecimento então lança luz sobre a escuridão. A ignorância vai embora. A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O que eu preciso entender é que Deus é soberano. A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, é muito claro, principalmente no Antigo Testamento, que está nas mãos de Deus a vida e a morte. Lá em Deuteronômio é muito forte isso. Mas eu quero chamar a atenção que Deus pode usar a medicina, o cientista, pode usar o cientista para descobrir uma vacina, e através então dessa vacina curar, gerar anticorpos, gerar defesa no organismo humano de forma a vencer um vírus, uma doença e ser curado. Também Deus pode agir conforme a sua vontade de forma sobrenatural e a ciência testificar tanto antes com os exames como depois, dizendo, olha,
foi cicatrizado. Olha, não existe mais sinal da enfermidade. Eu não sei o que aconteceu. E aquele que crê vai dizer, olha, foi Deus, porque o exame anterior está aqui e o posterior está aqui. Só uma explicação, milagre. E se é milagre, tem a ver com meu Deus. Eu preciso então, como homem de Deus, dizer que a ciência não anula a fé e nem a fé anula a ciência. Porque a fé é algo sobrenatural. A fé, ou você tem ou você não tem. A ciência, ela pode ser aprendida. Ela pode ser então desenvolvida, então na própria existência e trabalhar humano. Porém a fé, você não tem como pegar Deus e colocar num laboratório, uma bancada de laboratório e estudá-lo. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E como diz Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para ter relacionamento com Deus, para ouvir a voz de Deus, para obedecer a Deus, eu preciso acreditar que Ele existe e Ele se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Eu preciso entender de que Deus não perdeu o controle, não existe dois mundos, o mundo da ciência é um, o mundo do evangelho, da palavra é outro, não. E que o fato de receber Jesus como Senhor e Salvador, o cientista tem que negar a ciência. Não. O doutor, o pós-doutor, enfim, seja qual for a área, não. Porque o próprio Cristo é mestre dos mestres. Foi então na terra, assim, exemplo extraordinário. E já aos 12 anos ele discutia no templo com doutores. É bom lembrar que Deus, Ele dota o ser humano de razão, de inteligência, e a ciência é um dom de Deus. Com a nossa inteligência, com a nossa razão, nós então nos lançamos a estudar, somos alfabetizados, e aí tem justamente o caminho profissional, o caminho de cada um, a missão de cada um na terra. Deus me separou para ser ministro do Evangelho, para ser uma bênção na sua vida como discipulador, multiplicador do conhecimento, ou seja, do Evangelho de Cristo, para cuidar de vidas, para interceder, para pastorear. Ele me separou desde o ventre da minha mãe. Mas a cada um, Ele chama e vocaciona. A mim foi me dado, então, essa tarefa de forma integral. E eu creio que todos são chamados de alguma forma integral. Seja na sua profissão, é um campo missionário. Com a integridade, sendo honesto naquilo que você faz, com a verdade, enfim, e sendo justo. Porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Não é a verdade de homens, mas é o Evangelho. A boa notícia do reino de Deus, que não se confunde com verdades humanas. Que é luz, que não mistura com trevas, que não ilude, que não engana. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar e eu quero clamar. Paul Tournier, em seu livro Culpa e Graça, um livro que eu tenho lido, ele fala justamente sobre isso, que muitas vezes pessoas se sentem culpadas por procurar um médico, por procurar uma vacina disponível, porque muitas vezes é tão fanática, ou o ensino é tão opressor, que diz que não tem fé. Ou pelo fato de orar e de repente, depois de ouvir um testemunho extraordinário no sábado, no domingo, enfim, em um culto na sua igreja ou em um outro lugar, e ali desafiar você a crer e a tomar posse, enfim. E aí ora e não aconteceu. E aí quando procura um médico, muitas vezes, será que eu vou procurar? Será que eu não estou pecando? Não. Deus é soberano. Ele cura quem Ele quer, quando Ele quer. E como quer. Se Ele quer de forma sobrenatural, Ele vai fazer. Mas isso não impede você procurar a medicina, os recursos científicos, porque Ele pode usar, e Ele usa também os cientistas, Ele usa também a medicina. Porque Deus é Deus. Ele é soberano, Ele é completo. Eu convido você neste momento a colocar nas mãos de Deus
a sua saúde física, a sua saúde mental, e consequentemente está ligado ao emocional, né? E a sua saúde espiritual. Porque o ser humano é um ser completo. Eu quero orar por você neste momento, pela sua saúde em todas as áreas da sua vida. Estenda as suas mãos, eu vou orar por você, pelas nossas famílias. Feche teus olhos. Deus eterno, visite agora, Deus, esse homem, esta mulher, este jovem, esse adolescente, esta criança, Deus, esse idoso, Deus, independente da idade, desde a criança mais nova até, Deus, os idosos. Coloca a tua mão de poder. Repreende, Senhor Deus, toda enfermidade. Repreende, Senhor Deus, a enfermidade na alma, a angústia, que não tem remédio capaz, a tristeza profunda. Fruto, Senhor, do medo. Fruto, Senhor, da decepção. Fruto, Senhor, da angústia. Senhor, fruto, Deus, da solidão. Fruto, Senhor, de uma rotina de confinamento. Tira agora toda a tristeza. Tira agora todo pensamento de morte. Tira agora toda enfermidade na alma, todo pensamento suicida, tudo que não vem de Deus, tudo que não gera vida, sai agora, bata em retirada, no nome de Jesus Cristo. Deus, visita agora a alma, visita a mente, visita o coração, visita os sentimentos, e vai limpando, e refrigera, libera a paz agora sobre esta vida, libera a paz agora, Senhor Deus, para esta pessoa. Enche esse lugar que ela está e enche a sua vida em nome de Jesus. Também visita, Senhor Deus, agora, Pai, o seu físico. Repreende a enfermidade física, toda dor, todo mal-estar, o medo da morte, o medo do pior. Deus, visita as pessoas que estão agora no leito, Pai, nos hospitais, nas UPAs. Senhor Deus, visita agora, Deus, as pessoas que têm, ó Deus, recorrido às unidades de saúde, ao posto, Senhor Deus, Pai, a unidade básica de saúde de cada bairro. Meu Deus, visita agora. Visita os lares onde tem pessoas enfermas, porque existem pessoas enfermas, Senhor Deus, em vários lugares, em casas, nos hospitais, nas UPAs, pessoas que recorrem à unidade de saúde. Deus, em nome de Jesus, repreende agora, Pai, este mal que assola a terra. Sabemos que não podemos, ó Deus, controlar a história, porque a tua palavra é verdade que se cumpre, mas pedimos o teu socorro. Abrevia para esses dias de peste, ilumina os cientistas, para que possam descobrir com eficácia a vacina. Guarda a nossa integridade física, guarda, Senhor Deus, assim também o nosso emocional, guarda a nossa vida espiritual. Visita agora esta pessoa que enfrenta uma batalha na alma e no espírito. Liberta, Pai, de todo o desespero. Planta no coração a fé, a esperança e derrama o teu amor. Senhor, visita com cura agora cada família, onde quer que chegue esta oração. Meu Deus, visita agora com o teu bálsamo, com o teu consolo. Libera a vitória, abre portas, ó Deus, e dá neste momento, Pai, dá neste momento o refrigério, o consolo, o bálsamo de Gileade. Abraça esta vida. Abraça este filho, levanta em nome de Jesus, amém. Certo de que Deus nos ouviu, certo de que Ele falou conosco, nessa noite de oração, esta palavra que traz para nós uma conciliação libertadora, que é justamente entre fé e ciência, fé e razão. Deus não perde o controle, tá? Que Deus te dê uma ótima noite, fique na paz do Senhor Jesus, um abraço de Cristo para você, e que você possa olhar sempre para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, como diz o salmista, de onde me virá o socorro? Que você possa tomar posse, receba Jesus como teu Senhor e Salvador, e lança sobre Ele as tuas angústias, lança sobre Ele as tuas ansiedades, tristezas e também a tua gratidão e alegria. Diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Recebe a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que vive para todo sempre, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, bem como o poder, dons e ministérios do Espírito Santo, repousa sobre vós, povo de Deus, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje para tudo sempre.